gente vai falar sobre o filme Uma Garota de Muita Sorte, que está no streaming da Netflix. Esse filme tá muito em alta agora. Foi lançado agora há pouco e tinha uma expectativa muito grande para esse filme, porque ele fala sobre vários temas muito polêmicos e que chamam a atenção do público, que é estupro de adolescente e ataque à escola. E hoje nós não vamos falar de estupro, a gente não vai falar tanto de questão de gênero, que é uma pauta que a gente traz bastante. A gente vai deixar para um outro momento. A gente vai focar no ataque que acontece durante a série à escola, aos estudantes da escola, de um outro grupo de estudantes dessa escola. Esse ataque é armado, ou seja, há mortes e há pessoas que sobreviveram, mas ficaram com lesões. E por que isso acontece? Porque é muito comum nos Estados Unidos acontecer ataques de estudantes que sofreram bullying ou algum tipo de violência dentro da escola como uma forma de revidar. E a gente vai falar do bullying, como o direito brasileiro ele trata o bullying. E aí nós vamos trazer várias polêmicas, eu vou deixar alguns questionamentos para que se pense sobre, porque a gente precisa falar disso, eu não vejo ninguém falando disso, isso me preocupa, porque ainda segue acontecendo nas escolas. Isso é uma coisa que, tipo, eu vivenciei, eu vi, aconteceu comigo, eu vi acontecer com outras pessoas que eram queridas, e ninguém fala disso. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Uma pauta que eu quero trazer também é a responsabilidade das escolas. De quem é a responsabilidade de proteger os alunos? Aí a gente entra no seguinte ponto. As escolas elas têm a responsabilidade de proteger o aluno quando está dentro da instituição. E, no geral, o bullying acontece ali dentro. Aí tem uma coisa que eu acho muito bacana, Raquel, que é assim, ó, que se vincula à questão de violência contra a mulher, que são passos. A mulher, para chegar, ela sofrer violência física, ela passa por outras violências. E o bullying é a mesma coisa. E isso é incrível de se estudar, tipo, não é incrível de se fazer, pelo amor de Deus, gente. Sei lá, façam terapia, botem os filhos de vocês na terapia. Vão vocês para terapia. Conversem com os filhos de vocês, principalmente, porque muitas vezes acontece dos pais darem um exemplo em casa e passarem para os filhos, mas muitas vezes também as influências elas são do exterior e uma conversa com os pais, assim, antes que chegue num extremo, é muito importante. Nossa, e olha, isso é uma coisa assim que me toca muito, porque eu vivenciei isso e ninguém fazia nada. E eu também não tinha voz. E isso acontece ainda hoje. Que inicia-se com brincadeiras, pequenas humilhações, e a pessoa vai se isolando. A criança vai se isolando. Isso, e aí eu até faço uma observação, porque é muito comum professores, coordenadores, às vezes até os familiares, nessa primeira fase aí, dos insultos, dessas coisas que parecem leves, dizer, releva que passa, é aquele apelidinho que a pessoa não gosta. Não, mas se tu ignorar, não vão mais te chamar disso. Se tu mostrar que tu não tá gostando, aí sim que vão pegar no teu pé. Não é a maneira correta da gente tratar isso. Não é, gente. Porque, na verdade, a gente tá jogando pra baixo do tapete. Naturalizando. Exatamente. E é isso, na verdade, que dá pros outros estágios que tu vai falar. Exato, porque assim, ó, não tem como os professores e a coordenação não saber. Eles sabem. E então, façam alguma coisa. Os estágios é assim, ó, inicia com essas pequenas brincadeiras que não é brincadeira, porque se faz a criança ou adolescente se sentir desconfortável. Não é brincadeira. É abuso, é violência psicológica. Inicia com a violência psicológica, às vezes dá uma passada para violência patrimonial, o outro vai lá e tira a comida, tira o dinheiro, faz comprar o lanche, e até que chega no estágio da violência física. Que muitas vezes essa violência física é acompanhada de humilhação, às vezes até tortura. E nessa série teve isso. Teve esses pequenos estágios, essas brincadeiras, que nunca é brincadeira, na escola. Aí teve a humilhação e a tortura desses jovens. Quem assistiu ao filme vê isso acontecer. E eles se revoltam, porque ninguém faz nada. A escola não faz nada, os pais desses jovens que fizeram isso com eles não fazem nada. E o que eles fazem? Eles pipocam, pô, ninguém tá fazendo nada, eu vou fazer alguma coisa. Só que aí eles cometem, que não é crime, porque eles são menores de idade, isso a gente já falou em outro momento, a Raquel falou com maestria, eles cometem a atrocidade que é chegar atirando. E daí se julga muito esse jovem. Gente, sempre tem uma razão para se fazer. Vamos tratar na fonte para que isso não aconteça.
E aí, qual é a responsabilidade das escolas e dos pais também? Porque os pais têm a responsabilidade aí também. Não vamos tirar a responsabilidade dos pais. Eles têm que trabalhar, têm que... Gente, você assume uma grande responsabilidade quando você tem um filho. Exatamente. Então, faz teu corre, irmão. Te vira. Psicólogo, vai tu pro psicólogo para tu passar que assim, ó, o filho se espelha. Se tu é agressivo em casa, ele vai se espelhar e ver se é agressivo na escola, então vai pra terapia. E é muito comum também os pais, eles passarem essa obrigação pro colégio, assim, olha, dei o ensinamento inicial pro meu filho, agora, ó, primeira série tá pro colégio, agora o colégio que vai dar toda a educação que o meu filho precisa até ele ter uns 18 anos. Não é assim. Não é o papel da escola. Inclusive, muitas vezes os colégios, eles falam tanto para as crianças quanto para os pais que o ambiente familiar e o ambiente escolar, eles precisam trabalhar juntos. Então, assim, não tem como deixar a responsabilidade só para um ou só para o outro. Exato. Tanto para o bem quanto para o mal, os dois têm culpa. Exato. E daí entra que, tipo, não temos uma legislação que fala sobre o bullying, mas nós temos entendimentos jurisprudenciais de que, assim, ó, questão de responsabilidade da escola. Qualquer agressão que uma criança ou adolescente sofra dentro da escola é responsabilidade da escola proteger essa criança. Nós temos no ECA que a responsabilidade, se é uma escola estadual, a responsabilidade do Estado proteger essa criança. Se é uma escola privada, a responsabilidade da instituição privada proteger essa criança ou esse adolescente. Então, ela se omitir e permitir que isso aconteça, ela está também praticando uma violência, porque ela está endossando que essa criança ou esse adolescente seja violentado por outro. E apesar de não ser um crime uma criança praticar uma violação física ou psicológica com a outra, uma criança ou um adolescente, isso gera traumas que vai para a vida. E daí tu vai lançar um adulto para a vida adulta de trabalho com inúmeros traumas que pode ser violento, que pode cometer, ainda jovem ou adulto, cometer atrocidades. Então é tratar na fonte. E sim, existe uma responsabilização civil, porque se tem a conduta, por exemplo, a escola, ela se omite, não age em relação a isso. Aí ela tem a conduta, porque para a responsabilidade civil a gente tem alguns elementos do direito civil. Então é a conduta, tem o dano, ó, foi lá o grupo de jovens e assassinou. Tem o dano, ou seja, se perdeu vidas ali. Então é um dano que não é patrimonial, mas é um dano, sim, ó, que não tem como repor. Exatamente. Não, e tem a vida não existe um valor para a vida. Assim, olha. O próprio direito diz isso. Exato. Se tenta, tipo, dar uma atenuada com a responsabilização civil e indenização. Mas no meu entendimento se enquadraria real, assim, a responsabilidade da escola por se omitir. Ela é uma das responsáveis, não unicamente a escola. Mas assim, ó, ela teve a conduta omissiva, ela tem a responsabilidade dela em relação ao dano, porque ela se omitiu, e tem o nexo. A conduta omissiva dela nunca fez nada para proteger esses jovens, sabendo que tinha alguma coisa acontecendo, ela tem responsabilidade no que isso causou. E essa responsabilidade é objetiva. Não precisa ter culpa, não precisa ter a vontade do coordenador, do professor de que isso acontecesse. Não. O mero fato de acontecer tem a responsabilidade. E esse é o entendimento que eu trago, meu e da jurisprudência, dos tribunais. E que assim, ó, a gente precisa ter algo que fale sobre isso. Porque não é crime o bullying, né, Raquel? Exatamente. A nossa legislação, ela não penaliza pela prática do bullying. Porque ele não é um fato antijurídico, ele não está ali no Código Penal como homicídio, não está ali como a lesão corporal, entendeu? E como tu mesma disse, o que começa, na verdade, é mais com a parte psicológica. Então, menos ainda que a gente consegue enquadrar. Porque ainda quando a gente vai dizer do bullying, quando ele chega na parte física, pô, a gente pode dar uma englobadinha ali na lesão corporal, sabe? E até na parte psicológica, dá pra violência psicológica. Só que assim, ó, criança e adolescente não comete crime. Se aplica. Exatamente. É um ato infracionário, que a gente já comentou aí. Exato. Então, tem que responsabilizar quem? Quem é o responsável? Quem é o tutor dessas crianças e desses adolescentes? Quem tem a real responsabilidade? Porque, salvo engano, me corrijam um psicólogo se eu estiver errado, até os 12 anos é o desenvolvimento da personalidade. Então, a responsabilidade é muito maior. Tanto que se tem ali, ó, a partir dos 16 anos, ele é relativamente incapaz. Até ali ele é absolutamente incapaz, a criança e o adolescente.
Porque ele precisa ser 100% representado pelos pais ou tutores. Sim. Então, precisa ter essa responsabilização para ver se muda, né? Eu sei que é muito delicado, mas precisa. Porque nós estamos permitindo que jovens adultos venham para a vida, para a sociedade, para o mercado de trabalho, com posturas que são lesivas e sigam uma reprodução de violências que pode ser dirimida na fonte. Sim, e a gente não tá falando aqui porque provavelmente algumas pessoas que estejam nos assistindo estão pensando já em jovens mais desenvolvidos, adolescentes, isso. Não, isso acontece com crianças, 10, 13 anos de idade. Não são só com aqueles jovens mais desenvolvidos, mas 15, 16, 17 anos. Não é no quase 18, quase atingindo a Exatamente. maioridade. Hoje em dia, os mais novos são os que mais sofrem também. E a gente, principalmente atualmente, o acesso a armas de fogo tem sido muito facilitado. Isso Então, preocupa. para acontecer esse tipo de tragédia, Tá se aumentando a probabilidade esse de ano acontecer. no Brasil mesmo a gente já viu que teve isso. Então, assim, não é uma coisa incomum. E também de ter muito cuidado com os filhos, o acesso que eles têm na internet. Porque tem muitos vídeos ensinando a fazer bomba caseira, a fazer vários tipos de Gente, coisas que são prejudiciais, eu aprendi sabe? quando eu era adolescente, só que aí fica coitada da minha mãe, né? Aprendi num livro. E só que assim, ó, não, eu entendo, é muito delicado, porque tipo, o pai real às vezes tem que trabalhar. Sim. Eu não ia usar contra ninguém. Foi uma coisa que eu aprendi porque era um livro sobre guerra e tal, e eu fui ler. Só que ele não ensinava só isso. Ele só falava de guerra e em algum momento do livro ele ensinou a fazer. Não diretamente. Só que precisa ter muito cuidado. E eu sei que é delicado equacionar a questão, pô, como é que o pai vai saber tudo? Não tem que saber tudo o que está acontecendo. Mas tem que fazer ao máximo pra... estar Porque, na verdade, a presente. gente não tá dizendo controle. Exato. Você não controla outro indivíduo. É um cuidado que você tá tendo com os seus filhos. É um cuidado que vem do que tu ensina. A gente não tá querendo também ensinar os pais a criarem os filhos. A gente tá querendo, na verdade, dizer formas de prevenir de acontecer esse tipo de coisa. É extremamente importante de se falar. Não é uma coisa incomum, não é uma coisa que a gente não vê acontecer, não é uma raridade. Claro, a gente está acostumado a ver muito mais acontecer, principalmente nos Estados Unidos. Mas é que os Estados Unidos, eles têm um tratamento, se a gente mal tem aqui o do bullying, que pelo menos a gente fala um pouco sobre isso. Lá nem isso, lá eles incentivam esse tipo de coisa. Então, assim, o nosso caso ainda tá um pouquinho melhor. E a gente precisa falar sobre isso, porque assim, ó, questão tipo, os pais saberem o que está acontecendo. É tipo, pô, tu sabe mais ou menos o que teu filho faz. Teu filho tem acesso a, sei lá, YouTubes, várias redes. E ele tá vendo com muita frequência determinado tipo de conteúdo perigoso, pô, te questiona o que tá acontecendo ali. Ajuda o teu filho. Não chega repreendendo, porque às vezes pode ser lesivo e ele vai tentar esconder. Ajuda. Porque às vezes ele tá pedindo ajuda e não sabe como fazer. Porque criança tem muita dificuldade de externalizar o que está sentindo, porque não sabe definir o que quer. Então é o papel do adulto, do tutor, do pai, da mãe, se é a avó, se é o avô, em quem for o tutor. Então, eu queria passar isso, assim, falando sobre esse ponto da série. Em um outro momento a gente vai falar sobre questão de gênero, questão de violência contra a mulher, porque a gente, sim, tem que falar muito sobre isso ainda. Sim. Mas esse ponto que eu queria trazer é o questionamento. Por que a gente não tem um regramento melhor dentro da nossa legislação? Por que a gente não fala mais sobre o bullying? Mais específico também. Exato. Aborde, assim. Porque a gente vai esperar acontecer uma catástrofe para que se tenha alguma regulamentação? Mais catástrofes ainda, né? Não, mas uma catástrofe assim, abissal. Tipo, entra alguém numa escola e mata 300 de 1.000 e tantos alunos. Vai esperar isso acontecer? Fica o questionamento, né? Espero que não. A gente espera que vocês que estejam assistindo o vídeo reflitam bastante sobre o que a gente falou aqui, principalmente sobre tudo que a Renata trouxe, de extrema importância. É muito, muito importante a gente saber disso,
ser conscientes, Falar sobre. falar Tem que sobre, falar sobre, gente. passar pro próximo. Isso. A gente precisa ser melhor para os outros para ser melhor pra gente. Exatamente. É cíclico. É ser melhor pra gente e a gente é melhor pros outros. Então, e a gente tem que focar nas crianças, porque criança é sempre o futuro. Isso é uma coisa que eu ouvia quando era pequena. É o futuro do país. É o futuro, gente. Então, cuidem das crianças. E essa é uma forma de cuidado. É uma forma de cuidar que vem do pai e da escola e do Estado em si. Então, era isso que eu queria trazer. Sei que esse episódio ficou um pouco pesado, talvez. Eu boto assim um pouco de emoção, porque eu acho muito importante. Temos que falar, gente. E, se possível, eu vou trazer mais coisas. Eu e a Raquel, a gente vai trazer mais coisas e vai falar mais sobre esse tipo de coisa. Porque são coisas assim, pô, ninguém tá falando que é isso. As pessoas têm que falar sobre isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam do nosso episódio. E comentem também séries que vocês acham que a gente pode falar aqui, que vocês querem que a gente assista. Temas também, não necessariamente séries. Quer que a gente fale de algum tema? A gente consegue extrair qualquer coisa jurídica, basicamente, de uma série. Por exemplo, esse filme mesmo, como tu falou, tem várias outras coisas que a gente poderia falar. Livros também, são várias que a gente às vezes traz aqui uma série, um filme, uma coisa, e a gente não fala tudo, porque é tanta coisa que a gente encontra que a gente tem que dar uma sugadinha, né? Especificar. Exatamente, né? A gente vai por partes, bem o Jack Stripador. Então, por hoje era só. Se inscrevam no canal, ativa o Curta. joinha. Opa, não é ativa. Falei errado. Clica no sininho. E é isso aí, valeu, gente. Tchau.